Hoje eu tenho o prazer de mostrar para vocês a Casa Savana. Vem comigo! Bom, logo aqui no hall de entrada a gente queria uma sensação mais minimalista, mas sem perder textura. Por isso que a gente usou essa pedra da Ecostone, que traz uma textura fantástica para esse hall e vai subir as escadas que eu já vou te mostrar também. Para que essa textura ficasse mais aparente ainda, a gente usou fita de LED por trás da marcenaria. E olha o resultado, ficou lindo, né? Bom, e aí essa pedra que te recebe aqui no hall, ela também sobe as escadas dessa casa. E é um ponto super de destaque nesse projeto que eu queria que você olhasse com carinho. E a gente colocou essa iluminação nos degraus da escada para trazer mais ainda a textura dela à tona. Bom, aqui no lavabo a gente continuou repetindo os elementos que a gente tinha lá no living. E é por isso que aqui você vai ver a textura dessa pedra da Ecostone e vai ver também o MDF Savana que a gente usa por toda a casa, né? E aqui a gente tem uma peça muito importante nesse ambiente, que é essa cuba toda esculpida em porcelanato. A gente queria muito que essa cuba fosse um bloco bem grande, porque esse lavabo, né, ele tem um tamanho generoso, né? E aí a gente não precisava economizar no tamanho dessa cuba. Por isso que ela é uma peça super de destaque desse ambiente, com uma torneira bastante minimalista, vamos dizer assim. E aqui a gente tem um espelho com detalhes em serralheria. A gente também usou esse detalhe em serralheria para fixar essa prateleira aqui, que a gente queria ela mais solta aqui no espaço. A gente adora trabalhar com iluminação. E quando a gente tem texturas, a gente gosta mais ainda. E é por isso que aqui a gente tem uns detalhes que eu quero te mostrar. Vocês reparem que a gente tem toda uma luz, como se fosse um portal em volta dessa pedra. Então assim que você entra no ambiente já tem essa sensação desse portal de luz ali na parede, que faz ainda mais você olhar para a textura dessa pedra. E aqui ó, a gente também trouxe uma peça de destaque com a cor igualzinha da pedra para ficar discreta a peça de iluminação, mas ter esse detalhe aqui mostrando ainda mais essa textura da pedra. E aí a gente só tem ó, uma R111 lá em cima, pontuando uma luz bem aqui na nossa cuba. E aí vocês repararam então que a gente tem duas paredes com revestimento da pedra, que essa aqui é uma pedra cimentícia, e a gente tem duas paredes revestidas com MDF, que faz então esse caminho e leva o MDF também para o teto. Bom, e aí quando você chega, passou do hall, você já vê a casa toda, você já vê toda a área social. E é claro que a nossa preocupação quando a gente faz um ambiente tão grande e totalmente aberto é a gente conseguir harmonizar todos os elementos que vão estar aqui. Então por isso que as escolhas precisam ser bem pensadas para que tudo junto faça sentido. Porque quando você olhar esse ambiente, você vai receber um monte de informação dele, que ele é muito amplo. E é por isso que a gente teve um cuidado extremo na escolha de cada material que a gente colocou aqui. Um dos pontos que era super importante para a cliente, que a gente batalhou para conseguir chegar no resultado ideal, que era o sonho dela, foi o painel da TV. A gente queria algo que fosse lindo, mas que não fosse extremamente chamativo. E por isso que a gente usou esse painel todo em porcelanato em tom de cinza, que casa bastante com vários outros materiais que eu vou te mostrar que a gente usou aqui. E aí a gente trouxe então um ripado para trazer uma textura um pouco mais quente em MDF amadeirado ali na lateral. Ela queria também poder colocar um pouquinho de decoração perto desse painel de TV, mas não queria muito. Então a gente fez só 3 prateleirinhas ali que ela consegue colocar uma coisinha ou outra sem pesar muito o visual desse ambiente aqui. E eles queriam um sofá que fosse confortável para que eles pudessem assistir essa TV deitados e tudo mais, mas que também fosse bom para receber. Por isso que a gente usou esse modelo. Tem uma chaise ali, né, que você consegue deitar, consegue receber a família toda aqui. Então, além do sofá super confortável que permitisse que alguns deitassem, outros sentassem, dependendo do momento que eles estariam vivenciando aqui, a gente também trouxe algumas poltronas aqui que mesclam algumas cores. Aqui a gente trabalhou algo mais pro tom de caramelo. Nessas poltronas, então, a gente trouxe uma mistura de tecido, a gente trabalhou um linhão com couro. A gente achou que essa mistura deu super certo e essa tonalidade linka muito bem com o MDF que a gente já estava usando aqui. Na mesinha de centro, a gente também quis fazer uma mescla de madeira com couro. E além de tudo, essa peça que está aqui por baixo, ó,
pode funcionar também como um puff e quando você não quiser que ela ocupe tanto lugar dentro da sala, você pode empurrar aqui para baixo. Do lado de cá a gente quis trazer um pontinho de cor, porque lá fora tem muito verde e aí por que não, né, verde? Quando o cliente tem medo de usar cor no projeto, eu gosto muito de sugerir o verde. Todo mundo vai ter uma plantinha em casa, já vai ter essa cor em casa, em algum lugar. E é por isso que eu acredito que essa cor não é uma cor que pesa, não é uma cor que informa muito. E por isso que quando a gente tem um pouquinho de medo de ousar, a gente traz o verde, que é neutro, na minha opinião, e fica super bem com essa mistura de beges e marrons ali do ladinho dele. Na marcenaria desse móvel aqui, a cliente ela abominava ter aqueles aparelhos com aqueles cabos aparecendo. Ela queria que a gente pudesse deixar tudo guardado ali embaixo. E foi por isso que a gente sugeriu que essa parte aqui de baixo fosse toda com essa frente ripadinha e vazada, que aí, ó, consegue guardar as baguncinhas de aparelhos todas ali dentro, sem perder o sinal, né? Assim o controle funciona, porque tu tens o vazado ali do MDF, e aí ninguém se estressa. O marido consegue usar o que ele quer e a mulher fica feliz porque não tem a baguncinha dos fios e dos equipamentos aparecendo por ali. Bom, a gente não podia pensar só nos ambientes internos dessa casa. A gente também tinha que pensar com muito carinho nessa varanda enorme que eles têm aqui fora. E é por isso que ela recebeu como plano de fundo esse jardim vertical incrível da Freedom Walls, que é todo automatizado e aí as plantas seguem lindas assim, ó, tipo pra sempre, sabe? Bom, com esse pano de fundo a gente não precisava de muito mais aqui, né? E é por isso que os móveis, eles têm esse tom bem neutro. Tem uma peça de destaque aqui que eu quero mostrar pra vocês. A gente sempre fala que gosta de contar histórias nos ambientes, né? E a cliente deixou aqui posicionada uma almofada que foi bordada pela avó do marido dela. A área de festas, então, se comunica muito bem com a varanda da casa e também com a cozinha. Aqui a gente queria algo bem descomplicado, e aí a gente criou então essa bancada ilha, onde já tem a cuba instalada e o cooktop, e ela é abraçada então por essa bancada alta, cheia de banquetas. Bom, para tornar essa bancada aqui ainda mais prática, a gente tem também lixeira embutida aqui na bancada e uma calha úmida para ele poder escorrer a louça de forma bem organizada. A churrasqueira a gente acabou revestindo com o mesmo revestimento que a gente tem aqui no chão, então ela acaba ficando bem discreta. Uma bancada de apoio aqui atrás, onde ele também tem uma chopeira, aqui uma cervejeira e a cristaleira com os copos sempre à mão. Bom, esse aqui é o banheiro que dá apoio a quem está usando a área de festas e a piscina dessa casa. Então assim, funciona quase como um lavabo, vamos dizer assim, né? Quem está usando essa área de festas vai usar mais esse banheiro aqui. Bom, aqui a gente usou então uma bancada em quartzo e a cuba também é esculpida com o mesmo material. E aí, quando algumas pessoas vêm nos pedir, ai Grace, eu quero uma cuba esculpida, eu costumo não indicar que se faça sem esse ralo aqui aparecendo. Errou! Porque senão é extremamente difícil de manter, acaba ficando uma peça aqui escondendo o ralo. Então assim, ó, com essa queda da pedra direcionada para cá e essa tampinha, tudo dá certo, aí você pode fazer sem nenhum problema, porque é fácil, é de fácil manutenção e funciona mesmo para o dia a dia. A gente sempre gosta de deixar uma bancada onde a gente consiga deixar alguns elementos que vai ser de uso diário à mão, caso a visita precise pegar alguma coisa, tá ali à vista, né? Bom, aqui nesse banheiro eu queria destacar para vocês que dentro desse box a gente acabou criando um banquinho ali. Porque como a gente sabe que muitas crianças vão usar essa piscina, a família já tem 3 crianças pequenas, então assim, pensa que quão mais confortável é você dar banho numa criança sentado ali, né? Então a gente pensou que isso aqui seria extremamente útil, extremamente prático. E aí também tem uns nichos aqui atrás. Bom, como é um lavabo também, isso aqui a gente também quis tratar ele como um lavabo. A gente planejou então esses nichos aqui para deixar algumas toalhinhas à mão e também para colocar alguma coisa de decoração que conte um pouquinho a história dessa família. Sem dúvida nenhuma, uma mesa de jantar para 12 pessoas merece um pendente à altura, né? E é por isso que aqui a gente não usou só um, a gente usou logo 4 para criar um movimento lindo que eu quero que vocês observem, que é um dos pontos assim de destaque junto com a pedra da escada desse projeto. Além da mesa de jantar, onde a cliente consegue receber os seus convidados de maneira mais formal, ela também nos pediu que no layout da cozinha a gente conseguisse, junto da ilha, colocar uma mesa
para as refeições diárias com a família grande que ela tem. E por isso que a gente criou então essa ilha super funcional com essa mesa abraçando a ilha. Aqui do ladinho a gente já aproveitou para fazer uns nichos para livros de receita e tudo mais, que daí já é nicho e também é a sustentação desse meu tampo, então é um 2 em 1. E aqui então ela consegue mais 6 pessoas sentadas para as refeições diárias mais informais que ela tem. Isso aqui era uma exigência dela e assim, quando a gente conseguiu aprovar esse layout, ela ficou extremamente feliz, eu me lembro bem do dia, porque ela jamais tinha imaginado dessa forma isso aqui acontecendo. E quando ela viu, ela disse que não tinha forma mais simples e mais bem resolvida para a gente fazer isso aqui acontecer. E aqui a gente tem então todos os equipamentos que ela precisa no dia a dia. A gente fez uma estrutura aqui em serralheria também para ter um detalhe de iluminação mais baixinho nessa bancada de trabalho. E reparem que também uma coisa que a gente queria muito fazer era esse painel amadeirado aqui no teto, que também tem uma iluminação escondida ali dentro dele, destacando ainda mais essa madeira. Para a praticidade do dia a dia, a gente também fez um nicho aqui nessa bancada, onde ela consegue deixar alguns utensílios à mão quando está cozinhando. Outra coisa que a gente queria também era uma sensação de bastante organização, linearidade aqui nesse projeto. Porque como ele é muito grande, a gente tem muita informação, isso ajuda a leitura do projeto ser mais leve, mais harmoniosa. Por isso que a gente tem esse nicho aqui bem demarcado para a área da cuba. E aí vocês reparem que dentro dele tem uma parte de mobiliário e aqui em cima tem mais uma. A gente tem então um detalhe de iluminação aqui por baixo para iluminar bem essa bancada de trabalho e todo esse quartzo então abraçando essa área de trabalho aqui na cozinha. Outro detalhe bem legal para mostrar para vocês, que a gente esconde o louceiro da cliente. Olha só, a gente entra na verdade para um novo ambiente, mas quando você olha aqui de fora com toda essa informação, não dá para imaginar o que tem aqui atrás, né? E aqui no cantinho ainda, a gente aproveitou para criar uma cristaleira discreta, mais prática. Bom, entre portas e gavetas que a gente tem aqui para a cliente condicionar tudo que ela precisa, aqui a gente fez uma gaveta especial com fundo em tela para que ela conseguisse guardar frutas, legumes, verduras que ela quisesse que respirasse. Então, tem uma frente aqui em vidro com um pouquinho de abertura e o fundo todo em telinha que permite então que esses alimentos respirem e possam ficar guardados de uma forma bem organizada. Bom, pertinho da cozinha a gente também queria deixar preparado para ela um bar para quando ela recebesse ela pudesse deixar tudo já montado por aqui. E é aqui que a gente colocou então a adega e aqui a gente tem uma marcenaria que já faz às vezes de bandeja. Aqui a gente deixou então algumas gavetinhas, também seguindo essa linha do ripado que a gente já criou lá no painel da TV. E aqui embaixo da escada então, a gente sempre gosta de colocar plantinhas. E aqui a gente ainda teve cuidado de colocar alguns pontinhos de luz para iluminar de forma diferente esse espaço. E além do bar, outro espaço que a cliente também pediu pra gente é que quando ela recebesse nessa mesa de jantar grandona que ela tem aqui, que ela também tivesse um móvel de apoio para criar um buffet. E por isso que nesse lado a gente também tem esse aparador aqui que serve de buffet para esses momentos. E aí eu quero que vocês reparem, a gente fez pés em serralheria para essa marcenaria aqui e o tom dessa serralheria é o mesmo tom que a gente usou nessa estrutura aqui em cima da bancada ilha da cozinha. Com 3 crianças pequenas, nada melhor do que ter uma brinquedoteca já ao lado da área social. Assim, todos podem brincar e também podem ser supervisionados pela família. Nesse mesmo ambiente, temos também o home office, para uma mamãe empreendedora que gostaria de poder trabalhar juntinho dos pequenos. Reparem que a serralheria e a marcenaria trazem cor e aquela sensação de diversão que gostaríamos para o espaço. Mas observem também que no cantinho do home office a gente foi deixando tudo mais neutro. Bom, os clientes aqui são super católicos, têm muita fé em Deus e queriam muito um oratório num lugar que ficasse discreto, mas ao mesmo tempo que eles sempre pudessem vê-lo. E foi aí que a gente encontrou um lugarzinho no projeto, a gente fez uma alteração no arquitetônico para que o oratório fosse colocado nesse local,
onde ao saírem do quarto do casal, a primeira coisa que eles veem ao longo do corredor é esse cantinho aqui, para eles colocarem essas imagens que tem tanto significado para eles. Bom, uma coisa interessantíssima aqui nessa suíte é que a gente entra nela pelo closet e aí você vai acessar o quarto do casal aqui. Bom, nessa área a gente deixou uma bancada para as coisas que ela quer apoiar. Deixamos várias gavetas aqui para as roupas íntimas do lado feminino e aqui a gente tem uma área para os calçados dela, que ela gosta de deixar à mão, que são tênis, mais de uso diário. E aí, no fundo do closet, então a gente setorizou uma área inteira para os calçados e aqui para os vestidos longos. Então a gente tem uma altura bem maior acontecendo aqui. As coisas que ela usa menos, então, fica mais no fundo aqui do espaço. A gente deixou, então, aqui no cantinho do closet, um espaço charmoso para ela sentar de forma confortável, calçar o sapato, e aqui a gente tem um mancebo para deixar penduradinho as coisas que quer usar novamente, o que precisa deixar à mão. Bom, no quarto do casal, a gente sabia que queria algo bem sóbrio e bem descomplicado, vamos usar essa palavra. Aqui a gente acabou mesclando uma cabeceira toda no MDF queridinho da casa, que é o Savana, e a gente sobrepôs a ele então uma cabeceira estofada em couro para dar uma aquecida maior aqui para o ambiente. A gente tem duas mesas de cabeceira com o mesmo design, porém com formatos diferentes, o lado masculino um pouquinho menor, o lado feminino um pouquinho maior. Por que será, né, gente? Será que as mulheres precisam de mais espaço aí nos quartos? Para ter um pouquinho de bossa e também para ter a praticidade daquele momento de leitura, ter uma luz mais agradável, de cada lado da cama a gente colocou uma arandela, que a gente adora esse design dela, acho ela bem levinha, bem harmoniosa. Bom, o mesmo couro que a gente usou para revestir a cabeceira e também a base da cama, a gente também usou nessa poltrona, que já cria uma areazinha de estar, de leitura aqui no quarto do casal, com umas mesinhas de apoio ali com tampa em pedra, que são um charme à parte. Seguindo a mesma ideia que a gente usou lá no quarto, a gente sabia que no banheiro queria usar também uma proposta bem sóbria. E é por isso que ele é todo em tons de cinza, de novo com o MDF Savana, que a gente usa pela casa inteira. E eu também quero que vocês reparem muito na iluminação que a gente tem nesse ambiente. Vocês não vão ver fonte de luz acontecendo aqui no teto. Ele é todo iluminado pelas laterais do gesso, tubulares T5 que são bem fininhas, que tem potência de luz e que aí acabam banhando as paredes com iluminação. Assim você não vê de onde a luz vem, você cria uma sensação misteriosa, não entendendo direito como aquilo funciona. E eu adoro criar isso nos projetos. Bom, nesse banheiro a gente tem como ponto de destaque essa cuba maravilhosa, nesse tom de grafite aqui que a gente adorou. E aí, claro, a gente colocou uma luzinha aqui bem de frente para o espelho, já que o ambiente é bem escuro, a gente tem que ter essas luzes pontuais nos locais onde a gente mais precisa. É o que eu falo. Quando a gente vai iluminar um ambiente, a gente precisa entender onde a luz precisa estar. Geralmente a gente coloca aquela luz no centro do ambiente. Quando ela é colocada ali, geralmente é porque não foi muito bem pensada, porque é difícil que no centro do ambiente seja o local onde você mais precisa de luminosidade. Então, quando for pensar no seu próximo projeto, onde colocar a iluminação, analisa, faz manchas de luz onde você precisa que tenha luz e dali em diante então que você vai começar a pensar de que forma você vai iluminar no local onde ficou definido pelas suas manchas. Bem-vindos ao quarto do bebê da Casa Savana. Bom, aqui a mãe deixou a gente usar um pouquinho mais com cores, inclusive no armário. A gente trabalhou com 3 tons aqui de cores e a gente ainda tem um amadeirado para dar uma aquecida. Então a gente, como eu já te contei lá no outro quarto, a gente adorou aquele desenho muito simples de puxador que a gente criou e isso virou uma identidade para o projeto. E aí a gente trouxe também para esse ambiente essa mesma forma de abertura das portas, né? Super simples e que funciona super bem. Vocês também podem reparar que a gente sempre seguiu o mesmo desenho de criar uma moldura em volta das portas, desse amadeirado, e aí dentro dessa moldura então é onde ficam as portas, porque normalmente a gente faz as portas por frente disso, onde aparece só a linha da porta. Mas aqui a gente queria criar um desenho um pouco mais trabalhado, um pouco mais de informação para ter essa coisa infantil mais à tona. E aí, aqui atrás da porta,
a gente acabou criando também alguns nichos para que, conforme esse bebê for crescendo, né, ele vai deixando alguns brinquedinhos ali à mão. Aqui a gente deixou uma parte fechadinha também para as baguncinhas do dia a dia e sempre trabalhando então essas cores. Por quê? Quando a gente fez esse quarto, a cliente ainda nem estava grávida e nem sabia qual seria o sexo do bebê. Então a gente sabia que precisava trabalhar de uma forma totalmente, assim, não puxando nem muito pro feminino, nem muito pro masculino. E aí a gente chegou nesses tons aqui que funcionam super bem para menino ou para menina. A cliente também já tinha algumas peças que a gente acabou reaproveitando aqui no projeto, que são o berço, que ela já tinha do outro filho e quis reaproveitar. A gente é super a favor disso, né? Algo que tá bom, tá bonito. É claro que a gente tem que usar, não tem que ficar o tempo todo comprando coisas novas, né? Vamos usar o que já temos. E aí ela também usou a cômoda, que ela também já tinha e a gente conseguiu encaixar no projeto super bem. Aqui, inclusive, eu vou mostrar para vocês um projeto já pensando em como vai ficar esse ambiente quando precisar usar uma cama aqui, quando esse bebê vai sair do berço e vai para a caminha. Então eu vou colocar o projeto aí para vocês verem qual foi o nosso estudo para esse momento. Do lado de cá, a gente tem um acesso para o banheiro desse quarto. E do lado de cá, vocês vão perceber que a gente tem mais uma porta. O que, assim, foi uma coisa bastante desafiadora nesse projeto, porque a gente tem uma porta de entrada do banheiro e essa porta que eu vou mostrar pra vocês pra onde ela vai. Então, assim, conseguir organizar o layout com tantas portas foi um desafio, mas que com muito estudo a gente conseguiu resolver. E ainda conseguiu fazer essas duas opções, momento bebê e momento criança para esse quarto. E a cliente, ela queria, né, ela pensa muito em praticidade, acho que isso é algo que a gente sempre procura levar em consideração nos projetos. E é por isso que essa porta aqui tem um contato direto com o quarto do papai e da mamãe. Assim, naquelas noites mais difíceis, fica mais tranquilo de ouvir o bebê, de estar por perto quando precisar atendê-lo, né? Então, isso foi algo que ela nos pediu e que depois, né, com o passar do tempo, quando não for mais necessário esse acesso, ela vai simplesmente fechar essa porta, arrumar essa parede e aí vira um quarto infantil. Bom, a gente queria dar uma camuflada nessa porta do banheiro, porque já são tantas portas nesse quarto, né, gente? Como eu falei pra vocês antes. Então aqui a gente conseguiu convencer a cliente de fazer um painel, que daí já fica um painel pra receber o berço, pra colocar aqui a poltrona de amamentação, também tem umas mesinhas de apoio. E aí assim a gente, né, camufla essa porta do banheiro, ela é uma porta de correr e olha só que coisa mais linda ficou esse banheiro. Bom, aqui a gente conseguiu usar um revestimento que é o nosso xodó no escritório. Ele tem esse desenho de granilite e aí ele tem esses tons levemente alaranjados, meio coral, com azul e o fundo dele bege. Então a gente, na verdade, gente, as cores do quarto nasceram por causa desse revestimento do banheiro. Então eu sempre falo, a gente sempre tem que entender qual é o norte naquele projeto, naquele ambiente, pegar um elemento de destaque e fazer as outras escolhas baseadas nesse elemento de destaque. Então aqui foi esse revestimento que a gente mesclou então uma combinação com um piso cinza que vai por todos os banheiros, é um piso super coringa, a gente adora usar. E aí a gente também mesclou com um tijolinho que também é levemente alaranjado e aí se conecta totalmente com o tom que tem nesse granilite. No armário, a gente buscou praticidade, então vocês vão perceber que ele vai ter uma iluminação no lugar certo, vão ter portinhas camufladas atrás do espelho e um pouco de nicho para decoração, porque num quarto infantil a gente tem uma vontade de colocar um pouquinho mais de decoração e é por isso que a gente pensou também nesses nichos por aqui. Bom, aqui no banheiro a gente seguiu o desenho da marcenaria conforme a gente criou lá no quarto, então a gente tem essas molduras de madeira aparecendo e aí a gente tem por dentro essas portas, que aqui a gente deixou tudo então nesse tom mais alaranjado, coral, que combina bem com esse detalhezinho aqui do nosso granilite na parede, né? Que na verdade é um porcelanato que tem esse desenho de granilite. Aqui então a gente criou uma gaveta para o que tem que ficar sempre à mão e embaixo já vem uma tulha para as roupas sujas. Bom, aqui no quarto do bebê a gente também queria ter uma luzinha baixinha para quando estivesse naquele momento de amamentação ou até mesmo quando ele estivesse dormindo. E a gente acabou usando o próprio painel que a gente criou para esconder a porta do banheiro
com uma fitinha de LED lá em cima, que já dá essa luzinha mais aconchegante e baixinha para esses momentos. Um desafio que a gente teve aqui nesse ambiente é porque esse quarto, ele é dividido para uma irmãzinha e um irmãozinho. Então a gente sabia que queria dar essa carinha de menina, mas também não tão pesado pro lado da menina e não tão pesado pro lado do menino. A gente tinha que mesclar isso de forma harmoniosa. E o resultado que a gente chegou foi esse, mesclando tons de rosa, de verde e azul. Aí a gente fez essa brincadeira da casinha na cama da menina, onde as janelinhas já servem de luminária, e na cama do menino a gente fez essa cidadezinha acontecendo ali atrás, em tons de azul e verde, com um detalhezinho ali como se a cabeceira fosse uma montanha sobre essa cidade com iluminação. E lá em cima de tudo isso a gente colocou uma luminária para fazer de conta que é a lua no quarto deles. Então, uma preocupação também dessa mãezona, a dona dessa casa é uma mãezona, e a gente queria ter uma meia luz, sabe, para de noite, as crianças vão dormir, mas não querem dormir totalmente no escuro. Então a gente imaginou que essa meia luz também pudesse ter um lado lúdico, por isso que a gente escolheu essa luminária que parece uma lua no quarto das crianças. A gente queria criar uma mesa de cabeceira entre as camas. Surgiu a necessidade, né? E da necessidade surgiu então essa ideia de fazer uma transição entre as camas. Continuando com essa ideia, né, de ter uma cidadezinha acontecendo aqui, a gente fez esse nicho com topo de casinha. E aí a gente tem vários apoios aqui para decoração e para eles deixarem alguma coisa à mão perto da caminha quando vão dormir. Bom, os penduradores nesse quarto também não poderiam passar despercebidos. É por isso que eles têm esse desenho super criativo e eles são super funcionais. Nos armários a gente quis criar um puxador que é extremamente simples, que eu acho que ele tem um desenho um pouquinho lúdico, mas que também não vai influenciar para ficar assim mais tarde. Que é simplesmente um recorte redondo aqui nas portas. A cliente adorou e a gente acabou usando isso aqui em outros ambientes do projeto também. No banheiro das crianças, a gente também queria um toquezinho infantil. A mãe falou pra gente se controlar para que esse banheiro durasse por anos, né? E aí, o que a gente fez para torná-lo assim levemente lúdico foi o desenho do espelho, que também é arredondado e leva uma iluminação ali por trás, destacando ainda mais a textura do revestimento que a gente tem ali. E de novo, aqueles recortezinhos no armário para a gente ter aquela pegadinha lúdica da bolinha, que é um símbolo super simples, bem reconhecido pelas crianças, né? Que eu acho que já traz à tona então esse universo infantil também. Como a gente sabia que esse banheiro seria usado por muito tempo por crianças, a gente também já planejou na marcenaria uma escadinha especial para eles. Foi um prazer e uma alegria desvendar todas as necessidades dessa grande família e transportar tudo isso para materiais, peças de decoração, móveis, aqui na Casa Savana. A Oficina de Morar se sente lisonjeada por poder trazer à realidade um projeto tão lindo.